Boa noite. Vou esperar aqui para começar. Boa noite aí, Aleph, Ariane. Tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje mais uma live. Vamos falar um pouquinho aí sobre perspectivas, né? Sobre o que é que nós podemos esperar após o fim dessa pandemia que está mexendo com a saúde de todo mundo, né? Estou esperando a Juliana entrar, minha colega. Ela já entrou. Daqui a pouco ela está aqui online com a gente e a gente vai poder iniciar esse bate-papo. Tá. Só. O papai, benção. Kelly. E aí, Gui, tudo bem? Oi, Ju. Boa Olá, noite. Tudo boa bom? noite. Tudo bem? Ai, Tudo deixa eu bom. tentar organizar aqui o. Pronto. Pra ficar melhor, né? E aí, como é que estão as coisas por aí em Fortaleza? Eu tô aqui no Cumbuco. Onde? Tô no Ai, que Cumbuco. coisa boa! É, que Vizinho coisa isolado boa! aqui. Sim, certíssimo. Bom, Você pessoal, tá conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? tá um pouquinho escuro, Ju, porque eu acho que a luz tá mais posterior a ti. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Não sei. Não? Melhorou? Não tem como tu ficar na posição em que a luz fique atrás do teu celular? Posso tentar, mas daí eu precisaria sair um minutinho. Tá bom, Pode ser? pode Tá, um ser. minutinho. Oi, Nicole, boa noite. Boa noite, Carla. Todo mundo aí. Angélica, saudade, Angélica também. Tiane, tudo bem, pessoal? A Juliana foi. Oi, Martinha, tudo bom? Deu certo tentar, né? Oi, Marília. A Juliana, que é a minha colega com quem eu irei dividir essa live de hoje, ela foi só ajustar lá a iluminação. E aí, o cabelo hoje está melhor, Marcelo? O som tá bom? Tá tendo algum ruído? Porque naquele dia tinha um ruído. O som tá ok, Marcelo? E a Juliana foi só ajeitar a posição da, da iluminação dela, que estava um pouco ruim na hora que a gente estava conversando. Deixa eu ver se ela voltou. Deixa eu só aguardar que ela entre. Como eu havia iniciado um pouquinho, eu estava falando que hoje a live vai ser, nós vamos falar um pouco sobre perspectivas após a pandemia. O que é que nós estamos enfrentando, né? Como é que a gente tem lidado com isso. E pode deixar, Marcelo. E o que é que a gente tem esperado para o final dessa pandemia? Quais são as... Pronto, Chu, agora tá melhor. Melhorou? Melhorou. Só parece que tá cortando teu rosto. Tá, Pronto. Tu tá conseguindo te ver, né, direitinho como é que tá aí, posicionado? tô sim, Tá me tô sim. ouvindo direito? Tô ouvindo direitinho. Pronto. Bom, pessoal, então vamos começar. Para quem não sabe, eu sou o Dr. José Maria Santiago, sou médico psiquiatra e faço atendimento particular. Trabalhei muito tempo em CAPS, trabalhei no Exército durante algum tempo e hoje eu só faço atendimentos particulares. E eu queria que a minha colega se apresentasse. Vai, Gente, Ju. boa noite. Eu sou psicóloga clínica
Trabalho atendendo adultos, adolescentes, casais, numa abordagem cognitivo-comportamental. E também só estou atualmente trabalhando na área clínica. Venho de outras experiências em outras áreas, mas há alguns anos tenho focado na clínica, no atendimento da clínica, de fato, né? E aí, hoje vou estar aqui super contente de estar assim, participando dessa live com o Santiago e espero que seja bacana, né? Que todo mundo consiga tirar um bom proveito desse papo. Com certeza. A Ju é uma pessoa com quem eu gosto de conversar muito, porque sempre tem boas opiniões, então eu tenho certeza de que vai sair coisa boa daqui. Expectativas, hein? Então, Ju, tava. Sim, Expectativas é mais ou menos o tema da nossa live, né? exatamente. Quais são as nossas perspectivas para o que nos aguarda aí após essa pandemia? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Ju, dentro da psicologia, como é que a psicologia encara essa questão de expectativa, de perspectivas, e o que é que a gente pode esperar agora nesse contexto de pandemia, né? A gente quando pensa assim, né, dentro da psicologia, numa perspectiva do que está acontecendo, do que tem acontecido, é interessante a gente lembrar que frente ao desconhecido, a gente, enquanto ser humano, tem uma necessidade. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tá. Tô. A gente sente uma certa necessidade de preencher esse espaço desconhecido, né? Porque a ideia de projetar algo e não saber o que vai acontecer, ela é muito ansiogênica, ela é muito angustiante. Então, assim, a gente tende a tentar preencher, só que por isso que é importante a palavra tentar, né? Porque de fato a gente não consegue preencher. E aí, esse tentar preencher é onde a gente gera as expectativas, né? A expectativa ela é uma projeção de um desejo. Então, por exemplo, eu tenho a expectativa de final do mês acabar e em junho voltar a atender presencial. Eu também, não vejo a hora. Expectativa barra desejo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que é muito importante, né? A gente entender o que que é expectativa e o Uhum. que é desejo, né? O que que nós Uhum. realmente acreditamos que é possível acontecer e o que que nós achamos que realmente e o que que nós gostaríamos que Que acontecesse. acontecesse, de fato, é. Uma coisa normalmente é atravessada pela outra, né? Quando a gente deseja algo, a gente fica buscando, tem a tendência de ficar buscando justificativas ou lógicas, e o meu gato está aqui atrás. Ele é impossível, talvez ele apareça na live. Já tá Mas aí. a gente. Então, mas daqui a pouco ele vai embora. Mas a gente tem a tendência, né, quando deseja algo, ficar buscando informações que confirmem ou que reforcem esse desejo, né? É, Informação geralmente que a não gente faz um bate. movimento, Isso. a Um gente faz um movimento de movimento no busca. sentido, né? Isso. Sim, sim. E aí é esse cuidado que a gente tem que ter, né? De entender que pode ser que eu esteja olhando, que é uma coisa que a gente faz dentro da terapia cognitiva, é identificar distorções. E aí, assim, se eu não estou tendo uma distorção cognitiva que a gente chama de atenção seletiva, que é olhar só para um aspecto, que é olhar só para uma projeção. E aí, quando a gente trabalha com projeção, é interessante, projeção, perspectiva, expectativa, né? É interessante levar em consideração que existem ou podem existir outros cenários, Isso. né? É uma das coisas que eu tenho trabalhado, né? Por exemplo, eu Uhum, tenho atendido alguns pacientes que são pessoas que moram com idosos, que cuidam de idosos e que uhum, têm elevado o seu nível de ansiedade por conta do medo do adoecimento. E uhum, aí eu tento trabalhar com eles é justamente isso. Eu digo, olha, essa essa possibilidade, ela é real, uhum, é um cenário uhum, possível, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. uhum. Claro que a gente pode evitar diminuir o risco, Certas não coisas, evitar, diminuir certos riscos. a gente pode diminuir o risco, Sim, mas nada garante que a gente vai ter 100% de eficácia sim, nessa prevenção, né? sim, sim, sim. Então,
você criar aquele cenário catastrófico de que o meu pai ou a minha mãe vai adoecer e eu não vou conseguir lidar, não necessariamente é um cenário real. Bem como o cenário de, se tudo que eu fizer agora, se continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, com certeza eles não vão adoecer, né? Isso também não é um cenário real. Então, qualquer uma das duas perspectivas, principalmente a segunda perspectiva, quando ela não acontece, ela se torna muito complicada para lidar, porque a pessoa ela vai se culpar por conta de tudo que ela vinha fazendo. E o contrário, ela mantém a pessoa num estado de hipervigilância, num estado de alerta o tempo todo. Se eu estou o tempo todo com medo do adoecimento, qualquer coisa que eu faça pode não parecer suficiente, né? Então, isso mexe muito com as expectativas que nós temos. Sim, e aí, assim, o que eu acho delicado disso tudo, né, é essa tentativa de previsão de futuro constante, né, assim, porque se a gente observar bem, eu, de fato, há umas 2 semanas tenho reduzido muito a quantidade de informações, porque não só não estava fazendo bem, como não estava acrescentando muito, porque, assim, todo dia você olhar a quantidade de mortos e infectados, até que ponto... O que eu vou fazer com essa informação? Né? Pensando assim de uma forma mais... Exatamente. Nesse viés do que a gente está falando, né? De um possível adoecimento. O que eu faço com essa informação? Né? Assim, de fato. Então, assim, quando a gente fica nesse movimento de ficar tentando projetar, fazer previsão de futuro, tentar adivinhar o que vai acontecer, né? Assim, a gente tende, sim, a criar um nível de ansiedade muito elevado diante de um cenário que nem mesmo as pessoas que são especialistas na área estão sabendo muito bem o que vai acontecer, né? Isso. Então... Você mesmo tinha mandado, né? Acho que semana passada uma figurinha que era uma menina e aí assim, o que depende de mim e o que não depende de mim, né? E curioso que isso é uma das coisas que eu já vinha também trabalhando, eu vinha tentando trabalhar isso a minha esposa, beijo amor, aqui as pessoas com quem eu tenho conversado, que tenho buscado ajuda, é uma das coisas que eu venho trabalhando, né? Inclusive, na semana passada, quando eu fiz uma live com o Marcelo, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Sobre a forma como as notícias ruins, elas podem ter um impacto muito negativo. Né? Até se questionou se você buscar boas notícias não poderia gerar um afrouxamento nas medidas, e eu disse que, na verdade, que não. Quando nós buscamos boas notícias, na verdade, e aí entra na questão da nossa... Eu também, para quem eu não falei antes, eu fiz a formação em terapia cognitivo-comportamental. Eu não trabalho como terapeuta, mas fiz a formação. Mas ajuda demais, inclusive, né? E na terapia, e na TCC, né, para quem não sabe a sigla, TCC, quando a gente fala em TCC aqui, a gente está falando de terapia cognitivo-comportamental. Não é conclusão, existe o que nós chamamos de reforço. Sim, desculpa. Não é trabalho de conclusão de curso, né? Não. Então, existem os reforços, né? Existe o reforço positivo e o reforço negativo. E as punições. Então, você buscar sempre notícias ruins pode ser um reforço positivo para um comportamento negativo, né? Sim. Para um comportamento, não só para um comportamento, mas para um sentimento negativo, o sentimento de medo, o sentimento de ansiedade, o sentimento de, muitas vezes, de culpa, né? Eu ouvi relatos de pessoas que ficam lidando com a culpa. Poxa, será que pessoas que tiveram parentes doentes, será que eu tive culpa? Será que eu poderia ter feito algo para ter evitado? Né? Então, você lidar com notícias tem esse viés aí. E até uma certa culpa de... eu tô relaxado, ou eu tô conseguindo ter um momento de prazer, e ao mesmo tempo o meu irmão tá com a sogra no hospital, né? Assim, são vários tipos de culpa, vários viés de culpa, de fato, né? Assim, que na verdade acabam implementando um padrão comportamental, afetivo, que não é interessante pra gente, de fato, que é adoecedor.
Tem até uma coisa um texto que eu havia lido logo no início desse mês, mais ou menos ainda no meio dessa quarentena, que Uhum. falava assim que nós não, as pessoas falam assim, nós estamos no mesmo barco. E aí o texto ele falava algo mais ou menos no sentido de nós não estamos exatamente no mesmo barco, nós estamos sob a mesma tempestade, mas Aham. algumas pessoas estão num barco de um tipo, outras estão em outro. Só que analisar isso como uma forma de ter empatia é importante, Aham. mas a Aham. gente não Aham. pode se culpar por algumas vezes estar numa situação, como você mesmo falou, Diferente. diferente, às vezes melhor do que a do outro, né? Sim. Do mesmo modo que a gente também não pode gerar um sentimento negativo em relação a alguém que está feliz enquanto eu estou triste hoje, Sim. né? Eu Sim, estou com sim. raiva porque alguém está feliz, né? Então a gente nem pode Sim. se culpar, nem pode ter raiva disso. Sim. Eu acho que um manejo interessante que a gente tem que ter, que eu vinha pensando inclusive nisso, é, por exemplo, o limite do que é. Porque assim, refazendo para ver se eu me faço compreender melhor, né? A gente está lidando com uma coisa que tem trazido muitas emoções desagradáveis, né? Medo, ansiedade, angústia, incerteza, luto, enfim, né? Um monte de emoções desagradáveis. Naturalmente, a gente precisa criar algumas estratégias de defesa. Isso é nosso, a gente vai criar, todo mundo vai criar. Inclusive, os índices de alcoolismo aumentando, os índices de violência aumentando, uma série de índices aumentando não é à toa, né? Agora há pouco alguém falou sobre peso, e disse que estava O tendo dificuldade de trabalhar peso, com peso. Então muita gente, a autoestima de muita gente está mexendo por conta da questão do peso, sim, né? sim, sim, sim. Teve O alguém que fato fez é, uma pergunta aqui nas perguntinhas, daqui foi? a pouco eu lanço para ti, tá? Certo. O fato é que a gente vai criar alguma estratégia de defesa, né? E aí eu Isso. tenho que ter um certo cuidado para que essa estratégia de defesa, ela não venha minimizar esses sentimentos desagradáveis, mas gerar outros, ou gerar outros ligados a outras demandas, né? E ao mesmo tempo, não me tornar uma pessoa indiferente. Então, assim, é um baita desafio, né? Eu acho, um baita desafio. Eu consegui ver todo dia um número crescente de infectados e mortos e não tornar isso natural, no sentido de aumentou, mas é assim mesmo. Mas ao mesmo E tempo daí, né? não trazer. Exatamente. Mas ao Não, mesmo não, não usar o tempo e daí, por favor. não usar. E daí, ao mesmo tempo, também, não sentir, não trazer essa dor para mim de uma forma que eu não consiga lidar, né? Então, assim, a gente está vivendo um contexto emocional, né? Assim, que vem desse social, que vem do corona, que ele é, assim, no mínimo desafiador, eu acho, né? E aí, por isso, mais do que nunca, a gente precisa ter vários tipos de cuidado, a gente precisa ter essas conversas que a gente está tendo agora, a gente precisa abrir espaço para essas questões, porque assim, com certeza, Santiago, tu nunca deve ter escutado tanto, mesmo sendo da área, tu nunca deve ter ouvido tanto a palavra saúde mental. Tu já ouviu tanto na tua vida? Não. Porque Nem no eu nunca mês, ouvi tanto, nem nem no no Janeiro meio. Branco. Pronto, No eu nunca Janeiro ouvi Branco, tanto. que é o mês que nós dedicamos à saúde mental, a A gente gente escuta não fala tanto, tanto de né? saúde mental. Porque, de fato, o que está acontecendo são os processos de adoecimento, né, de saúde mental que eles estão aflorando numa Pronto, proporção. isso tu deu a deixa agora exatamente para a pergunta, eu vou lançar aqui para ti. Sim, Ver se dá para tu ver agora. Ó. a Dá para tu pergunta? ver? Não. Ó, como, como podemos ajudar os idosos em relação à ansiedade? É mais difícil para eles pelo isolamento físico, digital? Aí eu não consigo ler o resto da pergunta. Para mim não aparece a pergunta. Mas a pergunta é essa: como podemos ajudar os idosos em relação à ansiedade? É mais difícil Aham. para eles pelo isolamento físico e digital, aí não aparece o resto. Uhum, uhum. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é mais difícil, sim, né? Inclusive, eles estão tendo que lidar com o isolamento, eles estão tendo que aprender a mexer nos meios digitais mais Sim. rápido, E aí, né? Lucas? Porque então, para mim não aparece as pessoas que estão entrando, mas assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa ser fonte de informação segura, Sim.
né? Então, isso, a melhor maneira da gente combater o medo, a insegurança, a ansiedade, é com informação segura. Informação segura é informação realista, nem é o catastrofismo e nem é o mundo da Poliana, né? Então, Isso. assim, eu falo que, por exemplo, com a minha mãe, né? Vou dar um exemplo da minha mãe, que tem mais de 70 anos, mas assim, quase todo dia ela me pergunta, minha filha, alguma novidade? Já tem alguma data? A gente já vai poder voltar ao normal? Então, assim, não temos novidades, não temos data, a previsão de que a gente ainda demore mais um pouquinho. Então, assim, com afeto, trazer para a realidade e fazer com que eles consigam, minimamente, criar um espaço de adaptação, pelo menos que, ainda que temporária, Eu vou dar um né? exemplo também do meu pai. Meu pai, ele Sim. está online agora, ele está assistindo, Que legal. e quando eu estava vindo aqui para o quarto, eu estava respondendo a mensagem dele, estava perguntando como é que eu faço para Uhum, assistir sua live, né? E eu uhum, estava ensinando a uhum. ele como é, pai, o senhor vai clicar nesse link, o senhor vai entrar no seu Aham. Instagram, o senhor vai... Então, dia 28 de abril foi o aniversário da minha filha mais velha, da Lilian. E nós Uhum. estamos aqui na casa, aqui no Cumbuco, e tá eu, a minha esposa, minhas duas filhas, a minha sogra e meu sogro, e o meu cunhado e a esposa. Então, estamos nós 8 isolados, sem sair, Ótimo. por mais que sejam 8 pessoas, mas estamos Tá todos sem todo sair mundo daqui. junto? Sim. Sem sair daqui. E o aniversário dela foi no dia 28, em meio a toda em meio a essa pandemia, em meio à Hum. quarentena. E a gente conseguiu, que eu fiz? Como eu venho usando o Zoom para fazer atendimento online, Aham. eu decidi, vou fazer uma Um conferência no aniversário Zoom, online. um aniversário online. E aí eu mandei para as coleguinhas dela, eu mandei Que para os meus legal. pais, e o meu pai conseguiu acessar Legal. conseguiu acessar o Zoom. Que uma coisa, é uma ferramenta bem simples, é Uhum. intuitivo, você aprende a usar, e é uma forma de você manter o idoso que está lá sem poder receber visita, Isolado, né? exatamente, manter ele mais próximo a você. Né? Outro Uhum. exemplo é a mãe da minha concunhada que está aqui conosco, que ela também é uma senhora idosa e também tem dificuldade. E hoje ela estava comentando que ficou super feliz porque a mãe dela aprendeu a usar videoconferência e ela pôde Uhum. conversar por vídeo com a mãe, né? Que até então Aham. ela vinha falando mais por telefone. Né? Então, essas são questões que a gente, lidando direitinho, tendo paciência, tendo Uhum. empatia com o idoso, a gente Uhum. consegue trabalhar com eles esses meios. E outra coisa que eu acho que a gente tem uma mania de a máxima de brincadeira é que idoso é teimoso, né? Aham. E assim, a gente tem que tentar trabalhar com eles essa teimosia de quais são as informações que vão fazer bem a ele, como você mesmo disse. Uhum. Sei lá, se é o seu pai que tá assistindo o tempo todo e isso você vê que está gerando ansiedade Fazendo nele, pai, mal. o que que o senhor tá, qual é o ganho que o senhor tem com essas notícias? O que que o senhor, Aham. por que que o senhor não busca essa outra notícia aqui? Por que que o senhor não olha por esse lado? Eu, pessoalmente, uma conduta que eu estou fazendo todo dia no meu Instagram pessoal, não no meu profissional. Todo dia eu posto o número de pessoas que foram curadas no mundo, né? Legal. Então, isso para mim é uma forma de mostrar assim, a doença está chegando, mas a velocidade de cura é muito maior, né? Sim. Que é um número que a gente muitas vezes negligencia. A gente Sim, olha sim, sim. infectados, a gente olha mortos, mas às vezes a gente esquece de olhar os curados. Verdade. E é um número que, quando a gente coloca numa curva, a gente vê que a curva de crescimento é muito maior, muito mais acentuada. Então, Aham. isso traz um alento, né? Se você coloca isso numa curva, isso traz um alento. Você saber que as pessoas estão passando pela doença e estão curando. Aham. Aham. Sim. Eu fico tentando fazer um exercício de empatia, né? Assim, e se eu pensasse que eu tivesse 70 anos, tivesse pressão alta, problema cardíaco, todas as comorbidades que a gente escuta como sendo fatores de risco, maior risco, né? Uhum. Não tenha dúvida de que eu estaria muito assustada. Não tenha dúvida que eu estaria com medo, com ansiedade. Então, assim, vamos validar também, né?
a gente também não pode negligenciar o fato de que são pessoas que muitas vezes já tiveram várias outras experiências negativas, claro que não como o corona, mas várias experiências negativas, eles também podem ter repertório para lidar com essas questões, e eles têm todo o direito de se sentir um pouco inseguros, com medo, enfim, vamos, né? A gente também se sentiria assim. A gente se sente, às vezes, sem ter essas comorbidades. Então, uma coisa que eu acho interessante também é fazer esse movimento de validação. Quando eu valido, eu não fico nesse sentimento, né? Na verdade, eu acolho, eu reconheço, para deixar passar. Para entender que é um momento, que é pontual, que eu posso estar triste um dia, essa tristeza não dura o dia inteiro, amanhã eu posso estar bem, inclusive chorar nesse período é uma prática interessante, desde que não seja, né, obviamente, a única forma de lidar, e nem um choro patológico, né? Nem a única forma de lidar também, né? Sim. Mas assim, calma também, né? A gente precisa processar as coisas, e às vezes para processar eu preciso sentir, então mãe, eu imagino que a senhora está com medo. Pai, eu imagino que você está ansioso, mas calma, a gente está tomando os cuidados. Então, assim, trazer para a realidade, mas também acolher, né? Validar é diferente de reforçar, né? Você não está Isso, reforçando. isso, Você está, isso. é como você mesmo disse, você está tendo empatia, você está percebendo por que que o outro está tendo aquele sentimento. Sim, Né? sim, sim. Quais são as condições do outro que o fazem ter aquele sentimento? E aí sim você pode trabalhar com ele o controle dessa ansiedade, né? Uhum. E aí, Do assim, medo. e também entender como é possível para ele, né? Porque a gente também, muito frente ao idoso, também tem um movimento de achar que o que funciona para a gente vai funcionar para ele, é o que a gente sabe o que é o melhor, o certo para ele, né? Mas assim, é tentar de alguma forma manter a rotina que eles já tinham. Se a gente pensar, a maioria, pelo menos assim, né, dentro da minha experiência, já não trabalha, ou se trabalha, trabalha muito pouco, já tem uma rotina mais caseira, já tem outras práticas. Então, muitas vezes é entender até do que é de fato que eles estão sentindo falta. É. O Roger falou agora há pouco aqui, um comentário, ele falou assim, ó, as pessoas precisam do choque, principalmente as que pensam que estão de férias e saem à rua. Isso é o que nós falamos há pouco, eu não sei, acho que não Aham. estava. A gente falou assim, que você olhar as notícias positivas não é para que você possa relaxar o cuidado que você está tendo, mas é aquilo que, foi na hora que a gente falou da questão do reforço. Uhum, É uhum, para que você possa fazer um reforço positivo de que a sua atitude de ficar em casa, de se prevenir, ela está trazendo resultado, né? aham, aham. E dentro daquele quadrinho que, como eu te falei, que tu tinha me mandado, uma das coisas que tinha lá era o que eu não posso controlar é a atitude dos outros. A gente pode Sim, dizer, olha, isso está errado. A sim, gente sim, pode sim. pedir às autoridades competentes que tomem as condutas possíveis, né? Claro que tendo cuidado muito grande com a questão dos abusos, porque Sim. isso é uma coisa que tem me deixado meio com uma pulga atrás da orelha, essa forma que as pessoas estão, porque como as pessoas estão lidando com o descumprimento do Uhum, isolamento, uhum, né? uhum, uhum. E se nós pararmos para pensar, quando houve a última eleição para presidente, 2 anos atrás, uma das coisas que mais se falava era o medo da volta ao período ditatorial, o medo do autoritarismo. E hoje a gente vê muitas vezes as pessoas pedindo o reforço, às vezes, de medidas de meios violentos. E eu tenho Aham, medo de como isso. Aí volta para a questão das perspectivas. Quais são as consequências disso para depois da quarentena? Né? aham. Porque quando você dá o poder extremo a uma pessoa, inclusive o Uhum, poder de lhe tirar o direito de ir e vir, né? uhum, Até que quando é que vai chegar o ponto de você dizer assim, pronto, agora eu soltei o poder e você está relaxado? Será que realmente todos vão ter essa mesma consciência de que é tudo em prol da saúde? Né? uhum, Eu tenho, é uma linha que eu acho que ela é muito tênue, sabe, Juliana? Assim, entre aham, o cuidado com a saúde coletiva
e o autoritarismo, tá entendendo? Uhum, uhum. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que não só nesse aspecto, mas em vários outros, né? Várias mudanças estão acontecendo, né? Políticas, econômicas, Sim, mudanças dentro da nossa, da maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas. E aí, sim, às vezes tem algumas coisas que acontecem durante esse processo de mudança que pegam carona. E aí a gente precisa ficar atento, de fato, né? Até onde é possível permitir certas coisas, ou manter certas coisas, ou o que é necessário mudar, né? Assim, é uma linha tênue. A gente está vivendo uma linha tênue e eu acho que com boa parte das coisas da nossa vida, na verdade, né? é uma coisa que a gente nunca Mesmo viveu, né? coisa que a gente nunca viu, mesmo essa coisa do público e do privado, tá completamente louca hoje, assim, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, eu e você, que no nosso cenário de atendimento, eu tinha uma certa neutralidade, e agora quando eu atendo uma paciente, ela entra na minha casa e eu entro na casa dela, essa É, relação já mudou completamente, porque ela vê o meu gato, o filho bate, eu vejo o filho, então assim, já é outra relação. é. Então, É tem uma série de uma coisas que proximidade que é a um gente. distanciamento próximo, é uma coisa muito Exato. maluca, né? Assim, É um distanciamento físico e uma. É até engraçado, até diz que a gente não está isolado socialmente, a gente está isolado fisicamente, né? a gente está distante fisicamente, é isso, com certeza. Mas socialmente nós estamos todo dia vendo live, vendo proximidades. Uhum, uhum, uhum. Então, assim, esse aspecto, ele entra um pouquinho também no que a gente se propôs a falar hoje, né? De perspectivas, de expectativas. Se a gente pensar, o fato é que tudo isso está sendo construído agora, né? A cada dia a gente está construindo um pouco dessa expectativa e dessa perspectiva, ou seja, a gente está construindo o que vai acontecer, né? Então, assim, a maneira como eu estou me relacionando, a maneira como eu estou aceitando ou não certas práticas, sejam políticas, econômicas, enfim, né? Isso É. vai impactar nesse processo do vir a ser, né? Do que vem. Isso que você falou, o econômico, né, é outra coisa que as perspectivas, as expectativas, elas são muito ansiogênicas, né? Porque nós Muito. sabemos, não dá para negar que o caos econômico ele Uhum, tá acontecendo. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha no ramo de educação e uhum, ela trabalha no setor administrativo de uma escola. E ela tem ouvido muitos relatos de pais que estão tendo dificuldades com emprego, imagina, muita imagina. questão de muitas demissões, muitas pessoas que eram autônomas estão tendo dificuldade de manter a sua renda, né? Imagina. E às vezes, como você disse, a gente não sabe quando é que vai acabar. A gente não Uhum. sabe se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês, Sim. né? Então, A gente só isso deseja, também é né? algo muito, isso também é algo muito adoecedor. O Sim, que sim, sim, que sim. a E aí a gente vê assim, ó, as medidas que vêm sendo tomadas para conter esse caos, essa questão do auxílio aí, auxílio emergencial que vem sendo disponibilizado, o Uhum. auxílio para as empresas, a questão da possibilidade de fazer suspensão de contratos com Sim, retorno toda a após. política que está sendo proposta para Mas, comprar, minimizar, né? mas tudo isso a gente sabe que Não é é como suficiente. um elástico. Você vai puxando, 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 mas se você não perceber o limite, ele vai quebrar nesse elástico. Assim, não dá pra gente, de novo, né, ter uma visão poliana e negar o fato de que muitas empresas já estão fechando. Eu acho que a gente precisa também botar um pé no chão e entender o que já está acontecendo, sabe, Santiago? Às vezes a gente fica muito nessa perspectiva futura, mas já está acontecendo. Já tem empresas fechando, restaurantes fechando, Sim, serviços sendo cancelados. Isso já está acontecendo, né? A gente já está vivenciando isso, né? Outros. eu ouvi um relato direto, por exemplo, de uma empresa com 36 funcionários que fechou, né? Então, assim, não são 36 pessoas, são 36 famílias ali dentro, né? Sim, 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 sim. E Sem aí, contar a família assim, também do dono. claro, sim. Quando eu penso nessa perspectiva,
não tenho dúvida de que vai ser difícil para muitas pessoas. Mas para não entrar nesse processo tão ansiogênico, eu lembro também da grande capacidade de reconstrução, resiliência, criatividade. E aí eu não estou falando só do brasileiro, eu estou falando das pessoas em geral, né? Quando a gente pega um paciente, por exemplo, que a gente vê, né, que está num processo difícil, que às vezes você mesmo, enquanto psicólogo, enquanto psiquiatra, olha e diz, meu Deus, como é que essa pessoa dá conta, né? O que ela vai fazer? Com certeza você já pegou algum paciente assim, né? E aí, de Sim. repente, 2 ou 3 sessões depois, a pessoa chega com a solução. A gente às vezes tem pacientes que a gente Se que a gente surpreende. para, a gente bota assim na frente e fica, peraí, será que vai dar certo isso aqui? E quando você vê que começa a desenhar, realmente a Uhum. coisa se resolve, né? Porque dentro da realidade de cada um, o que eu vejo é que a gente tem um processo criativo, né? Assim, uma potência criativa que é própria do ser humano, e aí não é um papo, né, positivo, é real, assim. Inclusive, é uma das coisas que dentro da terapia a gente busca, é buscar essa potência criativa mesmo, porque é ela que faz com que a gente consiga sair das encruzilhadas, não tenha dúvida. E aí, mais do que nunca, ela vai ser muito exigida para boa parte das pessoas, eu não tenho dúvida. Mas me acalanta um pouco lembrar disso, sabe? Lembrar de todas as pessoas que eu já vi vivenciarem situações muito difíceis e conseguirem, de alguma forma, né? Vendo perspectivas ou vendo saídas que eu mesma não tinha pensado, por exemplo. Então a gente Os também exemplos, precisa, né? Resgatar um pouco isso, porque a gente, inclusive, cada um de nós já passou por alguma situação em que você, meu Deus, e agora o que é que eu faço? O que eu quero dizer é que também é do ser humano essa capacidade de buscar, de fazer aliança, de se refazer, então a gente precisa confiar um pouco nisso também, sabe? tem uma passagem acho que é dos Grandes Sertões Veredas, né? Que ele fala que o sertanejo é antes de tudo um forte, né? É Isso. do Euclides da Cunha, né? Acho que é. Uhum. A Não minha memória lembro. aqui a minha Eu memória da troco época de todas colégio. as. É, eu não lembro também não, mas eu acho que é. Eu não lembro. Mas a Traço frase é ótima. Mas enfim, eu lembro que quando eu trabalhava em Crateús, no CAPS, hoje eu trabalho lá no particular. Quando eu trabalhava no CAPS, eu fazia muitas visitas a localidades distantes. Eu acho até que uma vez eu Sim. te mandei uma foto de uma dessas visitas. Mandou de uma E fazenda, uma coisa do tipo. exatamente. E era curioso, que uma coisa que sempre me chamou a atenção é que assim, às vezes a gente via numa semana, a gente ia fazer a visita e estava tudo seco. Você tinha certeza que toda a natureza ali estava morta. Uhum. E na semana seguinte havia tido ali 2 chuvas e você via tudo já prosperando, tudo verde. Uhum. E eu sempre comento assim que a resiliência do sertanejo, Uhum. né, e a resiliência do ser humano, eu estou citando o sertanejo porque Como é a nossa exemplo, né? realidade, e porque é a nossa realidade, nós É mais somos próximo da gente. cearenses, é o que está mais Sim, próximo da gente. sim, Essa resiliência, ela já vem desde a natureza, né? sim. Daquela coisa de você ver a natureza que aparentemente estava morta e ela renasce na sua frente, né? Então, eu acho que quando a gente avalia expectativas e perspectivas, a gente não pode esquecer disso, que a natureza, Com certeza. ela nunca permite a morte, né? Uma coisa que me chamava a atenção por exemplo, quando eu viajei, uma vez eu fui aos Lençóis e o guia que estava lá, ele falou que todas as lagoas lá, elas mudam de lugar. Elas estão aqui Sim. hoje, na semana, só que elas têm peixes. E aí isso eu lembro que foi na época Eu não de sabia essa informação, aí eu não tinha, é, Santiago. e aí eu perguntei para ele, mas como é que tem E os peixe? Ele disse, peixes? não, porque eles depositam os ovos que ficam numa forma lá que ele consegue resistir, e no momento em que aquele espaço volta a ser uma lagoa, aquilo ali volta a nascer, Nossa, que né? interessante. Pois é, e eu fiquei assim,
eu lembro, e nunca esqueci isso, já faz muito tempo, foi um passeio que eu ganhei até na época da Legal. faculdade, e eu lembro que eu fiquei maravilhado com essa informação, né? Então, assim, Uhum. a resiliência da vida, ela é algo que nunca deixa de existir, Não. né? A Por gente não está exemplo, falando, claro, num processo de adoecimento, né? Por exemplo, como depressão grave ou algo do tipo, onde de fato os recursos da pessoa eles estão muito reduzidos, né? A gente está sim, falando da maior parte das pessoas, né? Assim, às vezes a gente tende a falar da natureza e se retirar, como se a gente não é, fizesse parte dela, né? como se nós não fôssemos seres vivos, não fôssemos Inseridos dentro a dessa gente tem mesma natureza, A gente né? tem um reino, um filo, uma classe, uma ordem. A Uhum. gente é uma espécie, né, dentro disso aí, dentro Sim, da natureza. Então, às vezes, sim. como você disse, às vezes a gente esquece que a gente é um animal, que a gente tem os nossos Uhum. instintos, Sim, instintos, inclusive de sobrevivência, sim. que eu sempre comento muito quando eu falo sobre, quando eu comento sobre suicídio, eu falo muito sobre o instinto de sobrevivência, né? Uhum. Porque o primeiro, o instinto, na hora que o bebê sai da barriga da mãe e o fornecimento de oxigênio dele, que até então vinha pelo cordão umbilical, é Uhum. cortado, Uhum. a primeira atitude dele é de puxar o ar. Tanto é Uhum. que isso causa expansão no pulmão, que não estava acostumado com o ar, Sim. e ele sente dor e ele chora, o bebê, né? Uhum. Mas é o instinto de sobrevivência que faz aquilo ali tudo Sim. acontecer. E até eu comento que no suicídio isso é muito é um adoecimento tão grande que a pessoa Esse instinto, perde o ele. instinto de Sim. sobrevivência, de preservação da Sim. própria vida, né? Sim, sim. E Então assim, é interessante você colocar isso, né? Porque, por exemplo, uma característica disso é muito proveniente dessa coisa do não enxergar uma saída, de não ver um futuro, né, assim, diferente, um cenário diferente. E aí é até um cuidado que a gente tem que ter, né? De que, diante de um cenário como esse, a gente não escorregue nessas armadilhas do hábito, né? A gente chega a um ponto aonde a gente, mesmo em desconforto, começa a se acostumar tanto com esse isolamento que acha que vai ser assim, né? isso. Outro dia uma paciente disse: será mesmo que vai acabar? Será mesmo que isso vai passar? Claro que vai passar. Claro que vai passar. Claro que em algum momento a gente vai ter uma vacina. É claro que as coisas vão levar um tempo. Talvez não seja no tempo que a gente busca, que a gente deseja. Mas é claro que isso não vai ser permanente, né? Assim, a gente vai ter, sim, consequências disso, que a gente vai ter que lidar por um tempo, né? Sim, E aí, assim, o processo de mudança, ele vai ser social e vai ser individual. Precisa ser individual também. A gente precisa é, pegar carona nesse processo de mudança. uma Obrigado, né? Obrigatório, né? logo no início da quarentena, eu quando eu te chamei para falar sobre as perspectivas, expectativas, foi justamente por conta de algumas coisas que eu via, por exemplo, as pessoas dizendo assim, depois, nós nunca mais seremos os mesmos depois Aham. disso, as mudanças nunca mais. E eu acho que muito da nossa essência, na verdade, a maior parte não vai mudar. Eu acho Uhum. que nós voltaremos a ser os mesmos, mas com um upgrade, com melhorias, Uhum. entendeu? Sim, 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 sim. Em essência, a gente vai ser o mesmo, né? Mas alguns hábitos, eles vão ser modificados. Por É, exemplo, eu não sei se você já sentiu isso, mas é, o meu hábito, a minha relação com o consumo, por exemplo, já mudou completamente. eu não vou nem falar do meu cartão de crédito como mudou. Mas, por exemplo, né, eu tinha alguns hábitos de consumo que hoje não fazem o menor sentido. Hábitos de E, consumo, hábitos de convivência que nós só e percebemos com como, certeza, como eles fazem falta quando eles não são retirados, retirados né? obrigatoriamente, né? E aí, e se a gente pensar Porque nas não é uma relações, opção. né? Nas nossas relações afetivas, nos nossos parceiros, nos nossos filhos, nas pessoas que estão convivendo diretamente com a gente agora, essa relação também mudou. Eu tenho escutado, tá meio naquele esquema ame ou odeie.
Ou as pessoas estão se dando muito bem, e aí tem favorecido as relações, ou estão se matando e provavelmente no fim da quarentena, não sei, provavelmente nem continuem. Mas assim, ela tá levando muita coisa ao extremo, né? Não sei se você tem É, percebido uma, isso, assim. tem, uma das coisas que eu tenho percebido disso é a politização do tema da saúde, sabe, Juliana? Ah, Assim, como tudo entra no viés político. Quando falam, o remédio tal, o pessoal diz, o remédio do Bolsonaro. Não, não é o remédio do Bolsonaro. É, esse aí é o não sei o que da esquerda. Não, isso aí não é o não sei o que da esquerda. A gente não tem que olhar se é da esquerda, se é da direita, se é de cima, se é de baixo. uhum, uhum. A gente tem que olhar o que as pessoas estão tentando fazer. Inclusive, assim, eu desativei os comentários aqui, porque eu percebi que estava começando a ter um certo, uma Viés tensão político? política. Era uma tensão política nos comentários e tal. Eu disse, não, vou... É, não Por é a quê? proposta, né? É, é, não, isso é uma. Eu, particularmente, eu gosto muito de política, eu gosto muito de falar sobre política, de ler sobre Uhum, política, mas eu não gosto de misturar as coisas. Então, eu acho que esse é um momento que, por mais que a política ela tenha uma influência direta uhum. nas condutas, eu acho que individualmente falando, nós temos que tomar a nossa sanidade e deixar os políticos de lado, porque senão eles vão enlouquecer a gente, né? Olha, eu diria que eles já estão enlouquecendo. Já tem muita gente que tem sofrido muito, né? Tem sido gatilho para muita gente nos processos depressivos e ansiosos. Alguns movimentos da política, né? Que vem acontecendo. Então, assim, de fato, a gente precisa começar a entender e separar um pouco as coisas, embora a gente saiba que tudo é político. Só É muito que difícil. eu preciso ter um espaço de respiro. Eu preciso ter um Isso. espaço onde eu consigo pausar certas coisas, porque senão eu lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? A corona em si, o vírus em si, as questões políticas, as mudanças, as dificuldades financeiras. Então, assim, eu costumo dizer sempre, pelo menos tento com os meus pacientes, né? Não vamos botar tudo no mesmo saco e chacoalhar o saco, porque quando a gente faz isso, por exemplo, se você pegar um biscoito inteiro, colocar dentro do saco e chacoalhar, ele quebra todo. Então, assim, para que É. você não quebre todo, né? Vamos tentar separar um pouco as coisas, pelo menos, né, em algum momento, porque só separando que a gente consegue lidar. E eu, por exemplo, eu vejo muitas pessoas realmente adoecendo as relações, né? E aí eu vou usar o Uhum, termo adoecer aí para o relacionamento, por conta dessas tensões políticas que estão acontecendo, uhum, uhum, né? E é aquele mesmo movimento que a gente viu na época da política, que estava aquela coisa tão dividida, é como se aquilo tudo voltasse à tona, só que uhum, agora com um agravante, que é um risco do adoecimento batendo na porta, né? Então, é uhum. as pessoas com medo do adoecimento e, ao mesmo tempo, as pessoas brigando com alguém porque o, a pessoa tal do executivo fez isso, o Uhum, político tal falou aquilo, o político tal acha que tem que ser daquele outro jeito. E essas relações que nesse momento já estão tão fragilizadas, elas se uhum. tornam mais fragilizadas ainda. Mais Então, vulneráveis ainda, né? isso, por exemplo, foi uma conduta que eu também adotei, essa coisa de... Eu estou no momento cuidando das minhas filhas, que estão tendo aula à distância, que não estão acostumadas E a não é isso, fácil você não é aula à fácil. distância para uma criança, inclusive. Tentando, dentro do possível, ajudar a minha esposa, que é empresária, que é mãe, que está sendo dona de casa, Uhum. e ao mesmo tempo estou tentando manter alguns momentos de lazer, tentando tocar o violão, jogar um pouquinho de Que bom. videogame. E eu decidi, eu disse, olha, a minha opinião pessoal não vai interferir no movimento político neste momento agora, neste momento. Uhum. Uhum. Em algum momento eu sei que cada posição individual, cada opinião individual, ela é importante.
mesmo que na democracia o que importa é o da maioria, mas é importante que individualmente nós tenhamos nossa opinião. Mas eu escolhi, nesse momento eu disse, eu não vou ver as notícias, eu não Uhum. vou, eu não vou tentar adoecer com que as pessoas, com as atitudes que os políticos estão tomando, né, com os Uhum. pés Uhum. pelas mãos que eles estão metendo. Aham. Porque, só que se eu ligar no jornal agora, eu vou ver alguém metendo os pés pelas mãos com alguma coisa, alguém falando uma coisa que não devia ter falado, fazendo uma coisa que não devia ter feito. E aí isso me gera raiva, me gera revolta, eu vou ficar indignado, Uhum. né? Entenda, eu não estou falando de ser alienado, né? Não estou falando de alienação. Eu estou falando de não tornar isso mais um foco adoecedor Aham. mentalmente para amanhã, né? Já que nós estamos falando de expectativas, deixa essas expectativas para um pouquinho da frente, assim, que não, você não Eu vai acho que a morrer gente tem hoje. que parar de cobrar o outro, que o outro se posicione como a gente tem se posicionado, né? Se essa é a sua estratégia, você precisa ser respeitado nesse sentido. Se você escolheu e para você tem dado certo evitar Exato. certos conteúdos, certas informações, é isso e ponto. As pessoas não sabem a sua experiência ou o seu processo de vulnerabilidade, assim como o meu, quem quer que seja. Tem algumas pessoas que estão passando pelo que está acontecendo, mas acabaram de passar por outros processos muito difíceis, de perdas, né, de morte, de adoecimento. Então, assim, cada pessoa lida e tem sentido esse período de uma forma diferente. Então, a gente não faz o menor sentido eu cobrar certas posturas ou certos posicionamentos só a partir do meu ponto de vista ou da minha experiência, É, até né? porque o luto é algo extremamente pessoal, né? Com Então, certeza. como é que eu estou lidando? E quando eu falo luto, não estou falando só do luto relacionado à morte, é do Sim. luto relacionado ao sofrimento, né? O luto relacionado a uma mudança de rotina, o luto relacionado É, a as parei de perdas. trabalhar, enfim, né? Toda interrupção é considerado, gera luto, né? Na verdade, assim, É, toda interrupção de algo que vem gera luto. E fora o luto real, Santiago, a quantidade de pessoas, né? Por exemplo, voltando para os meus pais, né? Essa semana, hoje é quarta, de sexta para cá já foram 3 pessoas conhecidas próximas que faleceram, né? Assim, irmão da amiga, uma amiga, um médico que era um médico da família. Aliás, foram 4. Então, assim, é um processo de luto. A gente está vivendo, várias pessoas estão vivenciando processos de luto, isolados, sem poder dar continuidade à vida. Como que eu posso cobrar certas coisas e ignorar isso? É até é, desumano. é. Inclusive, uma dessas pessoas que tu citou, que é o O médico, médico, você né? conhece? Eu até falei com o filho dele esses dias, eu mandei um abraço para ele. Ah, sim. E assim, eu sei que está sendo difícil para eles nesse momento, porque, como tu disse, ele não pode voltar, porque a gente sabe que dentro do luto, uma das coisas que nós trabalhamos é a manutenção da rotina, É né? verdade. Tentar Que manter a rotina, rotina. né? Exato, como é que você trabalha com o luto? E é aquele, não só o luto que já está acontecendo, como agora o medo de o que, que pode acontecer ainda, né? E se vier Uhum, mais alguém, né? Por exemplo, uhum, uhum. foi essa semana eu atendi um paciente que a mãe estava na UTI grave e o pai teve internado, mas já tinha saído, Aham. entendeu? Então, assim, se ele tivesse, pelo que ele me falou, a mãe estava melhorando. Mas se não Uhum. tivesse, e aquelas pessoas que perderam alguém e já tem outro doente, né? Então, Então, essas expectativas são. eu tenho um caso próximo, que é esse, né? Que a tia da minha cunhada faleceu ontem e o esposo está na UTI, né? Esperamos, desejamos que ele realmente resista, mas se for isso, e eu espero que não, obviamente, né? Mas assim, imagina, você perder pai e mãe ao mesmo tempo. E Precisa, sem poder viver o luto. e sem poder viver o luto, sem poder tocar a vida, sem ter uma rotina,
que favoreça a gente elaborar tudo isso e ainda lidar com cobrança? Não, gente, cada um agora está lidando como pode. A gente precisa ter respeito um pouco pela experiência de cada um, pelo que é possível para cada um, né? Assim, eu mesma, assim, tenho evitado, sim, algumas coisas. No início estava vendo muita coisa, estava vendo muita notícia, estava vendo tudo, né? Também. E aí, quando eu comecei a ter dificuldade de sono, quando eu comecei a perceber o corpo tenso, quando eu comecei a perceber um movimento pesado, eu digo, opa, isso não tem nada a ver comigo. Essas características, inclusive, nem combinam com a minha forma de ser. Então, assim, vamos ver o que eu posso rever. Continuo vendo as notícias, mas, tipo, só uma vez por dia, né? Limitei. Às vezes eu nem lembro e nem vejo, sendo bem Exato, honesta. às vezes eu nem lembro. Eu nem lembro de ter visto notícia. Hoje, por É. exemplo, foi um dia que eu acho que eu não vi. Então, hoje eu passei e acabei vendo, mas assim, não fiquei, né, naquela olhando. E aí, assim, diminui. Como a gente está trabalhando com o celular, com o computador, eu confesso que o celular ele não tem sido muito atrativo no lazer, né? O que Não. acaba sendo uma coisa boa para mim, pelo menos. Então, assim, reduzir também o uso do celular. E aí tem tido mais atenção a coisas que de fato estavam passando desapercebidas. E eu acho que é interessante esse movimento, assim. Hoje mesmo sentei, depois de um bom tempo, escrevi um texto, comecei, né, na verdade, falando sobre o meu novo normal. O meu novo normal, a minha experiência, o que está sendo normal agora. O que Legal, não tá fazendo legal. sentido, por exemplo, né? Hoje eu fui postar uma foto no Instagram e eu falei, gente, que coisa mais estranha postar foto no Instagram do dia, assim, sabe? Eu tô todo dia no mesmo lugar, né? Antes a gente não postava nos lugares diferentes. Falei, que É, estranhamento isso. E uma coisa boba, que tantos outros estranhamentos a gente tem sentido. é. Tem uma coisa, é meio que quase fuga do tema aqui, que eu lembrei É. agora, que eu queria falar, e eu acabei passando e esquecendo, mas que cabia muito naquela parte do idoso, quando a Certo. gente falou sobre os idosos. Um tempo atrás, num grupo que eu participo, que são só de médicos, um dos colegas, um dos amigos lá da gente falou que foi antes da pandemia, isso já faz uns 6 meses mais ou menos, Ah, que ele estava internado, que o pai dele teve algum problema de saúde e ele teve que levar o pai dele ao hospital. E perguntaram na admissão se o pai dele tinha alguma alergia medicamentosa. E aham. ele disse que não sabia. E aí ele disse que aquela pergunta fez ele. A tua internet está cortando, Ju. Tá conseguindo me ouvir? Pensar. Tu consegue me ouvir? Sim, É porque tá cortando a tua. tô te ouvindo. Pronto. Então, assim, ele disse que aquela pergunta fez ele pensar em algo que nós não percebemos às vezes. Ele disse que ele não sabia se o pai dele tinha alguma alergia ou não. E ele disse que ficou encucado. Ele disse, poxa, eu não. Meu pai, uma pessoa que eu conheço desde que eu nasci, eu não conheço de fato aquela pessoa. Ele disse, não sabia o nome do colégio que o pai dele tinha estudado, quem Uhum. eram os amigos do pai dele quando era criança, quais eram as brincadeiras que o pai dele gostava quando criança. E até uma vez eu lembro que eu fiz uma postagem que eu falei justamente sobre isso. Eu disse, que tal você chegar para as pessoas com quem você está convivendo e olhar se realmente você conhece aquela pessoa, Uhum. né? Uhum. Tipo, tu chega para tua mãe, será que tu sabe quem era a melhor amiga de infância da tua mãe, do que elas Uhum. brincavam? Uhum. Então, por que a gente não aproveita esse momento para conhecer de fato essas pessoas que estão convivendo com a gente agora, Uhum. Bem né? interessante. Porque a gente pode transformar isso em algo lúdico e prazeroso, né? Uhum. E assim, são Você experiências falando de isso, vida que não. e você está falando isso, e aí eu lembrei de outro aspecto agora, né? Assim, que é um movimento que eu tenho percebido em alguns pacientes de agora eu tenho tempo, agora eu estou em casa, agora finalmente eu vou fazer o que eu sempre quis.
E aí tem gente que está comprando guitarra para tentar aprender guitarra, tocar. Teve gente que sempre quis adotar um cachorro e adotou. Então, assim, tem tido alguns movimentos de resgate a coisas que supostamente a gente não fazia porque não tinha tempo, porque não podia, porque, enfim, né? Faltam 15 segundos, Ju. Nossa, então. Gente, eu queria só agradecer a participação de vocês, agradecer o convite do Santiago. Foi muito gostoso, foi muito bacana falar um pouquinho, dividir um pouquinho da minha percepção com vocês, interagir um pouco com o Santiago e me coloco à disposição, né? Juliana Calado, né? No perfil, na paginazinha, na artezinha da live, a gente com certeza tem o meu perfil do Instagram. Se vocês puderem, quiserem seguir, ou se quiserem mandar alguma pergunta ou alguma dúvida para o Santiago, fiquem à vontade. E eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para que a gente possa passar por esse período e concluir essa fase com saúde mental. É isso. Um beijo, gente, e mais uma vez obrigada. Bom, pessoal, o tempo, infelizmente, o Instagram ele só nos permite o tempo de 1 hora na live e não deu para encerrar. E eu queria agradecer a todos que puderam assistir até aqui, que assistiram até o final, quem participou. No meio eu não estava conseguindo ler os comentários e eu acabei desativando os comentários. E eu sei que algumas perguntas não puderam ser respondidas. Semana que vem eu já tenho uma live em mente. Vou convidar um amigo meu que é psiquiatra, o Dr. Felipe Viana. E nós vamos tentar falar justamente sobre algo que nós acabamos pincelando hoje, que é sobre a forma que nós lidamos com a notícia nesses períodos de pandemia, tá bom? Obrigado, beijo a todos e abraço.